Não, é porque assim, as pessoas elas tendem a procrastinar quando elas estão estudando algo e não entendem. Porque é difícil, né? Especialmente em matérias de exatas. Eu queria perguntar para você, exatas. Talvez seja o grande gargalo aí da galera que presta concurso público. Como estudar exatas, já que você está falando aí de estudar páginas e tudo mais? Tá, vamos lá. Primeira coisa assim, eu vou dar mais dicas para quem não é bom de exatos. Quem é bom de exatos, beleza, já tá certo. segue o jogo. Agora, se você não tem uma familiaridade boa com exatas, a maioria dos concursos caem lá, um raciocínio lógico, matemática financeira, às vezes até uma matemática nível médio mesmo, matemática básica, uma estatística, que é a pior de todas, contabilidade, que não é de exatas, mas você precisa de exatas, economia também, você precisa de alguma coisa. Primeiro você tem que ter a base de exatas, porque se você não tiver uma base mesmo, você não consegue nada. Porque muitas vezes assim, um aluno chega e fala assim, eu não entendi... Sei lá, raciocínio lógico é muito difícil, matemática financeira é muito difícil. Eu falo, não é muito difícil. Você não está sabendo a matemática básica. Você se enrola. É aquele aluno que está ali com o professor e fala, eu não entendi como que aquele X foi de baixo ali, cruzou a equação ali, passou para um lado para o outro. Eu não entendi como que você chegou nessa conta. Eu falo, então não é aquela matéria que é difícil. Foi o teu nível fundamental que não foi legal. Então você tem que suprir isso. Você não precisa ter base. Antes de você estudar uma disciplina de exatas, você tem que saber se você sabe o nível fundamental. Nível fundamental, que na minha época era até a 8ª, hoje é até o 9º ano, são coisas básicas. Você tem que saber somar fração, multiplicar fração, fazer equação de primeiro grau, pelo menos, algumas mais simples de segundo grau. Não precisa saber geometria, alguma coisa assim, que isso não cai em quase nenhum concurso. Mas você precisa saber radiciação, potência. Você tem que ter ideia da base da matemática. Se você não tiver ideia um MMC, MDC, regra de 3, se você não tiver essa base, você não vai conseguir estudar contabilidade, raciocínio lógico, matemática financeira, estatística, nada disso, porque você não sabe ler matemática. Aí fala, isso não está no edital, sei lá, metade desse livro aqui, que é o nível fundamental. Não está no edital. Tá, claro que tá. É a mesma coisa que... Tu já viu algum edital lá de direito constitucional, no programa de direito constitucional, falar assim, saber ler? Não. Mas você não vai estudar direito constitucional se você não sabe ler. Se você não sabe a matemática de nível fundamental, você não sabe ler. Você não sabe ler matemática. Como que você vai ler ela? Tu faz uma questão de contabilidade. Cai ali no final, você tem que resolver uma equação de primeiro grau. Se você não sabe aquilo... Entendeu? Matemática financeira, um monte de conta ali com potências, com vírgulas, com casas decimais e tal. Matemática financeira é difícil? Não. É lá a 7ª série, 8ª série. Entendeu? Meu filho tem 11 anos, desde os 10, 9, ele faz contas com casas decimais. Pô, se você não sabe isso hoje, tua deficiência é lá atrás. Matemática é muito difícil. Fala, cara, não é, cara. É só desbloquear isso e olhar a tua base lá atrás. O mundo inteiro, qualquer país do planeta, lá do Quênia, lá da Etiópia até a Suíça, mostra o nível, as coisas que se aprende em matemática a nível fundamental, mostra para as crianças. Não é possível que as coisas que as crianças que de 9 a 12 anos aprendem, você com 20, 30, 40 não consegue, cara, pelo amor de Deus. Senão o mundo inteiro não dava para crianças estudarem aquilo. E crianças com facilidade ou não. Todos nós fizemos aquilo, entendeu? Então, assim, se você não conseguiu aprender legal lá atrás, por algum bloqueio, ou porque não teve necessidade, ou sei lá por quê, cara... É tranquilo, cara. Pega, senta, estuda a parte fundamental ali, para depois você conseguir ir resolvendo as coisas. Aí, você tendo essa base, aí você vai ter que estudar realmente as disciplinas que caem no seu... Agora você já sabe ler, porque até ali você era analfabeto. Se você não sabe ler uma regra de 3, uma soma de frações, uma conta de 1,13 elevado ao cubo ou vezes 2,18, se você não sabe isso, você é analfabeto. Analfabeto matemático. Você não sabe ler. Uma pessoa que não sabe ler é analfabeta, certo? Sim. Se uma pessoa não sabe ler então, assim, não, analfabeto matemático. Você tem que resolver isso. E é rápido. Com 20 horas, sei lá, você resolve isso aí. Estou dando um chute. Entendeu? Você resolve isso aí. Beleza. Resolvido isso, agora você pode estudar uma matéria de exatas. Agora você pode estudar matemática financeira e tal. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu estou estudando coisa que não cai cai no concurso. Muitas vezes na vida a gente tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente depois. Se você não sabe ler isso aí... Você tem que resolver esse problema que você tem. E é plenamente sanável, né? Nenhum bicho de 7 cabeças, não é nada de tão difícil. Não estou pedindo para você estudar cálculo 1, entendeu? Estou pedindo para você olhar coisas que crianças estudaram, entendeu? E até hoje. Então, você resolvido isso, aí agora você vai estudar as disciplinas de exatas. Uma causa comum. Hoje em dia, os materiais, os de exatas principalmente, é sempre assim, um pouco de teoria e questão. Porque é assim que você fez. Quem fez faculdade de exatas sabe isso. Todos os livros...
de física, de cálculo, é assim, um pouquinho de teoria e resolução de questões. O problema é que os alunos que não são de exatas, eles estudam um material de exatas ou assistem uma videoaula como se fosse aula de direito. Ou seja, ele quer fazer a coisa contínua, aí vai lá, o professor explica aqui, vamos aprender juros simples. Juros igual a CIT sobre 100. O I e o T tem que estar na mesma unidade de tempo. Beleza. C é capital, I é taxa, T é tempo. Beleza. Vamos então resolver um problema. Se você está numa videoaula, pause. Se você está olhando um PDF ou um livro, tampa. Aí você vai resolver. O cara já deu para você a fórmula. Aí ele vai ter lá o primeiro exemplo. Qual é o juros de um capital de R$200, a taxa de tanto, tempo de tanto? Pô, pelo amor de Deus, o cara deu a fórmula, aplica essa droga. Não conseguiu. Aí você olha a resolução, ou dá o play no vídeo, ou destampa aquilo ali. Mas tem que tentar fazer, né? Você tem que tentar fazer. Sempre que você tiver uma questão, o cara te mostrou a teoria, você tem que tentar fazer. Aí você vai apanhando, alguns você vai conseguir, outros você não vai conseguir. Aí você assiste lá a resolução, ou lê lá a resolução e beleza, aí você aprendeu aquilo. Aí você vai conseguir chegar no final, porque quando você chega ao final, muito aluno fala assim, professor, na aula eu entendi o professor resolvendo os problemas. Na hora que eu fui fazer, eu não consegui. Eu falei, óbvio. Você estava ouvindo o cara falando como se estivesse contando a história dele, que ele bateu de carro, a mulher brigou com ele, entendeu? Não, você tem que raciocinar. Matemática, galera, é raciocínio. Você tem que raciocinar. Se você não raciocinar durante o estudo, você não vai saber fazer as questões depois. Não vai. É só parar, caramba. Vai lá, o cara tá ali depois resolvendo. Se você não conseguir, ele vai... mas é difícil assim. Não, difícil é fazer o que você está fazendo, o que você está fazendo de errado. Porque... Quando, assim, a gente fica iludido. Por exemplo, você está vendo o professor fazendo uma questão de matemática, você só olha. E na hora que ele resolve, você fala... É tão fácil, nossa, né? É isso, é muito legal. Vai lá resolver depois. É tão fácil. Então, pra ele pensa assim, aprendi. Já aprendi agora, deixa eu mudar para outro vídeo aqui. Porque o cara já pensa, aprendi, professor, ensinou. Não aprendeu. Mas o cara não fez na prática. É igual cantar quando a música tá tocando. Para a música e canta sozinho pra você ver. Já é ruim cantar. Não, mas é difícil mesmo, né? Você estudar exatas. Porque exatas, parece, sei lá, como se fosse dirigir, entendeu? Alguém chega ali, teu pai ali, fala, não, aqui tu passa marcha, tu aperta a embreagem, tu fala, beleza, vai lá. Entendeu? Tu tem que praticar.